Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Y News estilo ao vivo. Eu vou dar hoje vou comentar aqui brevemente, vou tentar ser bem sucinto, sobre o pedido de divórcio que a Karine fez, que a Karine deu entrada em Manaus, no casamento que ela tinha com o Paul. Os dois são um casal de 90 dias para casar, né? Eles estiveram na segunda temporada de Antes dos 90 Dias e estiveram também na temporada de O Outro Caminho, que ainda não foi televisionada aqui no Brasil. Vamos lá, vamos tentar começar do começo, né? Na última live que eu fiz, muita gente perguntou o que eu achava sobre o casal, o que eu achava da Karine e do Paul, e bom, acho que antes de tudo a gente tem que entender como é que funcionou o relacionamento dos dois, né? Eles se conheceram por um aplicativo, né? Um desses aplicativos que vocês tanto querem saber qual que é, e que acho que depois desse caso de Karine e Paul, não sei nem se, né? Vocês ainda querem, tipo, de verdade? E aí, o Paul foi pro Brasil, porque a Karine não conseguiu tirar o visto, e foi daí que eles começaram a gravação do Antes dos 90 Dias. Ele foi lá, a Karine é natural de uma cidade que se chama Tocantins, não é Tocantins, tá? É uma cidade bem pequenininha no interior do Amazonas, tem que pegar barca, tem que pegar um monte de coisa para chegar até lá. No Outro Caminho, quando a Karine já estava grávida, eles se mudaram para Manaus, onde eles viveram ali durante toda a temporada, né? Depois eles conseguiram dar entrada nos papéis da Karine, eles se casaram, deram entrada no visto K1 e aí eles conseguiram ir para os Estados Unidos. Qual que é o grande problema do relacionamento dos dois? Eu acho que tem dos dois lados, né? O Paul tá errado, a Karine tá errada, e no meio de tudo isso ainda tem uma criança que não tem culpa de nada e tá meio que, tipo assim, ela foi jogada pro meio de toda essa situação. O Paul, pra quem não sabe, ele tem uma ficha criminal, assim, bem esquisita. Ele teve um outro relacionamento com uma americana e ela deu entrada num processo judicial onde ela pedia o afastamento, pedia que ele se afastasse, tem lá tipo um número X de metros que ele poderia ficar próximo dela. Porque eles chamam em inglês arrestment, né? Ele ficava, sabe quando você fica no pé da pessoa, sabe? Tipo, o relacionamento acabou e ele ficava lá no pé. E aí, assim, psicologicamente para uma pessoa, né? Uma pessoa normal, isso não é uma coisa muito boa. Então ela entrou com o pedido da justiça. Aliás, esse pedido da justiça foi o que atrapalhou o visto de permanência dele aqui no Brasil. Teve um caso também que chegou a vir a público, né, que ele colocou fogo na casa para poder pegar o valor do seguro, né, e aí descobriram que o incêndio não tinha sido acidental, tinha sido causado por ele, e aí ele acabou perdendo, enfim. Tudo isso assim, é muito complicado. Aí a Karine entra num relacionamento, tudo bem, ela era uma menina ainda muito jovem, tinha muitos planos. Eu acho que essa coisa do sonho de você namorar um estrangeiro, namorar um americano, sinceramente, isso é uma fantasia que as pessoas criam na cabeça, né? Porque você não para pra pensar que não é uma nacionalidade que vai determinar se a pessoa tem um bom caráter, se não tem, se ela vai ser um bom pai, se não vai, né? Tem vários fatores que vocês precisam pensar antes de entrar numa furada dessa, né? E eu acho que a Karine não pensou nisso. Ela simplesmente foi e vambora. E aí, no Outro Caminho, eles têm o relacionamento deles, ela já começa grávida, né? A gente viu que no Antes dos 90 Dias ela teve 1 ou 2 abortos, não sei, eu sei que, assim, na vida real mesmo ela teve 2 abortos espontâneos, mas no programa acho que só apareceu 1. E no Outro Caminho já apareceu ela grávida, né? Do Pierre, que é o filho que eles têm hoje. E a gente vê que, assim, mesmo já durante esse relacionamento dos dois, morando junto lá em Manaus, você vê que o cara não se mexia para trabalhar, não procurava um emprego. E aí, assim, a gente não pode passar pano pra Karine também, né? Porque quando você tem algum problema, enfim, né? Alguma dificuldade e tal, às vezes a gente até consegue, sabe? Sentir uma empatia em cima disso. Entender que a pessoa realmente ela não está procurando emprego porque ela não pode, né? Ela tem alguma coisa que impede. Mas no caso da Karine, ela não tinha. Então, se você jogar essa responsabilidade para cima da outra pessoa, sendo que você está vendo que a outra pessoa não está se mexendo, até onde isso é certo, né? Então, não sei se a gente pode passar pano para essa situação também. No Outro Caminho, a gente viu a Evelyn falar a mesma coisa. Ela falava para a câmera, falou várias vezes que na cultura da América do Sul é o homem que tem que trabalhar para sustentar a mulher, sustentar a família.
Olha, se fosse em 1920, a gente concordava, mas hoje, pelo amor de Deus, né? Acho que a mulher já conseguiu tanta coisa, né? Tantos direitos, e aí você vem com uma esparrela dessa. Isso é um retrocesso assim, muito feio até de ficar replicando na internet. E com a Karine é a mesma coisa. Aí o programa deu uma visibilidade para os dois têm bastante seguidores nas redes sociais e acharam que iam viver de fazer publicidade. E a gente vê que a história não é bem essa, né? A Karine, por exemplo, pô, por que ela não faz que nem a Larissa e a Anfisa? As duas ganham muito dinheiro com redes sociais. Mas assim, não fala inglês. Como é que você vai se comunicar com seus seguidores? Que é o público que está lá assistindo? Não fala inglês. 2 temporadas do programa, eu não sei nem quantos anos assim que tem esse buraco entre uma e outra. Mas não fala nada. No segundo programa, no Outro Caminho, tudo bem, ela estava aqui no Brasil, né, ainda. Mas até o fim da temporada ela não falava nada. Era tudo pelo tradutor. Ela nem participou daquele último episódio, né? Levantou-se a hipótese de que ela teve a depressão pós-parto, mas a gente não sabe ainda se isso foi realmente, né? Isso realmente aconteceu, porque foi uma hipótese. Foi o psicólogo do TLC que falou assim: acho que é isso, mas não teve tratamento, ninguém foi atrás de saber o que estava acontecendo, não dá as caras nos stories, não cria uma intimidade com o público, até com uma faca e o queijo na mão, não parece que não consegue ir pra frente. Então assim, é muito complicado. Não tem como defender, sabe? Eu gosto muito da Karine de verdade. Mas, sinceramente, eu acho que se esse divórcio for realmente verdade, né? Porque acho que já é a 3ª ou 4ª vez que eles estão anunciando aí que vão se divorciar. Se for de verdade, eu espero que ela pelo menos acorde, né? Porque ela tem um filho aí pra criar. Se o pai não vai criar, alguém tem que criar, né? Então vamos acordar pra vida, porque essa criança não tem culpa de nada do que tá acontecendo. Pra quem não sabe, eles tiveram vários problemas também depois, na criação mesmo do Pierre, que é um bebê que eu acho que não fez nem 1 ano, se não me engano. Eu nunca vou esquecer dessa live que eu assisti, que ela fez, e que ela e o Paul começaram a discutir no meio da live, ela começou a chorar no meio da live. Na verdade, a live começou já no meio da discussão dos dois, né? Acho que ela fez mais pra ter uma prova ali do comportamento do Paul. E assim, a gente via que a casa tava imunda, brinquedo pra tudo quanto era lado, tudo muito sujo, tudo muito desleixado. Tanto que, depois dessa live, vários seguidores fizeram uma denúncia, essa é a palavra, fizeram uma denúncia no conselho, né, que é o responsável por o órgão responsável por cuidar de crianças lá nos Estados Unidos, deram entrada nessa denúncia lá, esse órgão regulador foi na casa deles para ver o que estava acontecendo. E aí, óbvio, né? Passaram alguns dias, provavelmente, né? Eles deram alguma desculpa lá e conseguiram seguir em frente. Mas assim, você vê que são relapsos em tudo. São relapsos como marido, são relapsos como num relacionamento, são relapsos com a criança. Sabe? Há males que vêm pro bem. E esse casamento acabar talvez seja realmente o melhor que a gente pode esperar desses dois, né? O Paul mesmo nunca teve emprego para início de história. Quando começou o Outro Caminho, né, ele estava fazendo uns bicos para conseguir pagar a passagem dele para ir para o Brasil. O processo que ele ia ter que abrir, né, de visto de permanência, que a intenção era morar no Brasil. Mas aí a gente vê que depois disso, lá em Manaus, ninguém se correu para caçar um emprego, para caçar um bico, para fazer nada. Ficavam os dois assim, um dependendo de ajuda do outro. O Paul teve um grande problema também aqui assim que eles estavam vindo para o Brasil, né? Agora eles estão em Manaus, vieram a visita, tá? Eles não vieram morar ainda no Brasil. Eles vieram fazer uma visita para a família da Karine. E um pouco antes, o Paul colocou umas fotos na internet lá, falando que o apartamento tinha sido vandalizado. E aí tinha um baldinho lá, onde eles davam banho no Pierre, e eles falavam que até isso foi roubado. E aí depois, umas fotos mais pra frente, eles viram que o baldinho tava lá, né? E depois de todo aquilo que aconteceu, do incêndio lá, que ele tacou fogo na própria casa para pegar o seguro, todo mundo ficou pensando assim, bom, lá vai ele começar mais uma vaquinha, né, na internet para poder ter dinheiro, né, algum dinheiro de alguma fonte, de algum lugar. E aí ele foi para os stories falando que não ia fazer vaquinha, que ele fez um GoFundMe, né, que é um tipo de vaquinha que tem na internet, para ajudar na criação do Pierre. Olha a que ponto que a gente chega, né? A pessoa tem uma responsabilidade que é dela e ela quer jogar pra cima das outras pessoas, fazendo vaquinha pra cuidar do filho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Acho que é o mínimo que você faz é cuidar do seu filho. Se você não tem capacidade pra isso, então você entrega pra sua família, né? Sei lá, dá o filho pra adoção pra mãe ou pra família da Karine, né? Que tem condições
de criar essa criança. É porque eu acho que as pessoas têm uma coisa na cabeça de que você precisa ter dinheiro para poder criar um filho, ter dinheiro para... Não é bem assim, né? É bom? É bom. Assim, você não precisa criar uma criança num ambiente rico, mas você tem que dar um mínimo, o básico para aquela criança. A criança tem que ter o básico de saúde, tem que ter o básico de alimentação, tem que ter o básico de escolaridade. Esse é o mínimo que você faz. O seu papel, assim, é responsável como pai, né? Ou como pais, no caso dos dois. Porque, mais uma vez, eu acho que não dá pra gente ficar passando pano pra Karine também. A Karine, tudo bem que ela é bem mais nova que ele, mas assim, eu acho que mesmo nova, você tem que ter noção de que você tem uma responsabilidade aí pela frente que você tem que tomar as rédeas se o Paul não vai tomar, né? O que não pode é deixar essa criança aí do jeito que ela tá. Quem fez o pedido, né? Quem botou lá na internet o stories lá falando Karine entrou com processo de divórcio em Manaus, foi o Paul, ele escreveu até em português. A Karine não falou mais sobre o assunto, eles provavelmente se discutiram ali entre eles pelo WhatsApp, e aí depois ele pegou um print do WhatsApp da Karine, botou esse print na internet. O print falava, tava até umas coisas meio erradas assim em português, mas pelo que eu entendi, é que ela tinha perdido uma publicidade de uma marca X por causa desse escândalo, né, dos dois. E olha que ponto que a gente chega. Então, sinceramente, o que eu acho desse casal é que, ou pelo bem deles, eles precisam mesmo se separar e precisam definir o que eles vão fazer com essa criança. Porque a minha grande preocupação é o Pierre, o que vai ser desse menino se eles continuarem desse jeito, né? Se como o bebê já tá passando por isso, imagina essa criança adolescente tendo dois pais relapsos da forma como ele tá tendo. Então a minha opinião é basicamente essa. Eu realmente não acredito no relacionamento dos dois. Eu acho que foi tudo. A Karine tava fantasiando um relacionamento com um americano e o Paul tava fantasiando um relacionamento com uma latina. Então, sinceramente, eu acho que começou errado, desenvolveu errado e no fim das contas tá aí, né? Deu no que deu. E a gente espera sinceramente que eles acordem para a vida, né? E que alguém tome conta da criança, né? Que se não forem os dois, o pai de algum dos dois pega essa criança, porque ela não tem culpa do tanto que os pais estão sendo relapsos com ela, né? Então é isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Siga a gente lá no Instagram. Nós temos podcast toda semana comentando os novos episódios da 7ª temporada de 90 Dias para Casar, que está indo ao ar lá nos Estados Unidos. Então vou deixar o link. Aliás, todos os links estão sempre aqui na descrição do vídeo, né? Tanto do Instagram, tanto do podcast, tanto do blog, também tem muita informação lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Tô tentando fazer alguns novos formatos. Alguns não estão dando certo, outros estão dando, então vamos testando, né? O que vocês gostarem mais, a gente toca pra frente. Muito obrigado pela audiência de vocês e a gente se vê. Um beijo e um queijo e a gente se vê na próxima.